ainda perguntais, em que vós temos roubado? No pagamento dos Maaser e nas Terumá. No pagamento dos dízimos e das ofertas. O Iago fala que a pessoa está fazendo o quê? Roubando. A pessoa está roubando. Literalmente a palavra está afirmando que a pessoa está roubando. Fostes atingidos pela maldição, e vós, nação inteira, procurais roubar-me. Esteja certo que que você possa entender isso no mais profundo do seu rua, do seu espírito. Todo não dizimista está sob uma maldição financeira ou parcial. Pagar integralmente o Maaser ao tesouro do templo, para que haja alinhamento em minha casa, e fazer experiência. Não é para fazer prova, que nem está em algumas escrituras. No texto original está escrito fazer experiência. Se eu, não vos abrir os reservatórios do Shammai, que é os céus, e não derramo a minha brachá, a bênção, sobre vós, muito além do necessário. O Yahweh derrama além do necessário. A pessoa vai, está precisando de 2 sacos de arroz, ela vai ter 5. Ela está precisando de comprar mantimento, roupa, ela vai ter condições mais do que ela pensa. Vocês estão compreendendo? Vai ter mais do que ela pensa. Porque ela está praticando uma ordenança que não está só na Torá, está antes da Torá. Ela está provando para ela mesma que ela também é descendente de Abraão, na sua obediência. Você não vê um descendente de Abraão não dando dízimo. Você vê que os filisteus fizeram com Isaac, tamparam os poços dele. O que aconteceu? Isaac ia lá, cavava novos poços. Eles sabiam onde tinha água, não era fácil achar água naquele lugar, água doce ainda por cima, água potável. Ele sabia onde estava a água. O anjo, o Malachim do Yahweh, orientava ele, tem água aqui, ele ia lá, cavava e tinha água lá. Os filisteus ficavam doidos, vamos entulhar o poço dele. A palavra diz que a semente de Isaac, que a dos filisteus dava 60 por 1, a de Isaac dava 100. A diferença. Vocês estão compreendendo? É muito grande. Então, quando a pessoa começa a entender que o dizimar não é dela, que ela põe na cabeça dela essa passagem que nós lemos quase agora, foi em Levíticos, Vaikra, que não lhe pertence. Não tem aquele programa que passar na Globo? Isso não te pertence. Você tem que entender que essas coisas não te pertencem. Estão entendendo? Isso não me pertence, não é meu. Eu tenho que obedecer a palavra. Quando a pessoa acha que ela é dona do dinheiro, ou do dízimo que ela vai fazer de alimento, seja do que for, ela simplesmente, não, eu sou sincero em falar, ela pode até fazer, mas não vai ter resultado. Vocês estão compreendendo? Só começa a ter resultado quando entra no conceito. Isso não é meu, é do Yahweh. Isso é temor. Estão compreendendo? Isso é temor. Isso é obediência. E isso vai fazer com que ela viva promessas grandiosas em sua vida. Baruch Hashem. Aí diz assim, E não prova como ensina a teologia cristã, Diz o Yahweh, Tizavaot, Elohim dos exércitos: vereis
se não vos abro o reservatório do chamai, e derramo minha brachá, melhor, sobre vós, além do necessário, para vos beneficiar, afugentarei o gafanhoto, que não destruirá mais o fruto da vossa terra, e não haverá nos campos vinha improdutiva, diz o Yahweh Tzavaot. Nós podemos experimentar para nós mesmos que o dízimo funciona e que é um mandamento perpétuo, quando simplesmente o fazemos e observamos a Yahweh repreendendo o devorador. Tem muita gente que fala que o devorador era um demônio, né? Mas não era um demônio, era um gafanhoto. Era uma nuvem de gafanhotos. Era enxame. Mas quem conduzia esse enxame até as plantações? Os espíritos malignos. Conduzia aqueles gafanhotos e os gafanhotos devoravam a vinha, tudo que eles estavam plantando. O enxame de gafanhoto destruía tudo, não deixava nada. E os israelitas ficavam com grande necessidade. Mas o Yahweh dizia que quando eles davam dízimo, ele repreendia quem? Os gafanhotos. Ele não deixava, ele desviava, ele não permitia que a comunidade israelita viesse passar por necessidade, porque eles estavam praticando o quê? A Torá. Então, essa história que você vê aí, não entre nesse barco, é furado. Em Matitiahu 23. Matitiahu 23. Vamos lá, Matitiahu 23. Ai de vós, Parushim, e Shofirim, escribas, hipócritas, pagai o mazer da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da Torá. O mitzvah, a justiça, o rahamim, piedade, e a emuná, fé. Eis que era precioso praticar em primeiro lugar, sem contudo deixar o restante. Aqui claramente a Rúshua ensina o que é correto, pagar os dízimos. O problema, entanto, as pessoas pensam que o dízimo substitui a piedade. Aqui está a prova. O dízimo é uma coisa e a piedade é outra. Rahamim, piedade. Então o Mashiach reclama com os fariseus o quê? Eles davam dízimo de tudo, de hortelã de tudo, até eles faziam questão de dizimar até os temperos. Só para você ter uma ideia, eles tiravam dízimo de tudo, arroz, feijão, tempero, tudo que era de alimentação, de especiaria, de grãos, eles dizimavam. Mas o rahamim, a piedade, eles não praticavam. O que é a piedade? O que é piedade? O que é praticar a piedade? É você ajudar o próximo. Vocês estão compreendendo? É você ajudar o próximo. É você saber, tem uma pessoa ali que está necessitada, está morrendo de fome, está tendo dificuldade, você vai lá e leva um alimento para ela, leva ajuda para ela. Não adianta você só ir lá e orar pela pessoa. Isso é praticar piedade. O emissário Shaul disse que a obra da piedade é uma fonte de lucro, e grande fonte de lucro é para quem a pratica. Vocês estão compreendendo? Então é uma grande obra. É uma grande obra. É você praticar a piedade. Então os parushis dizimavam, mas não praticavam a piedade. Então essa história, o dízimo é piedade? Não, o dízimo é dízimo. O dízimo não é do parushi, não é de ninguém, pertence ao Yahweh. Então, o parushi praticava o dízimo, mas não praticava o quê? A piedade, a justiça e a fé. Né? Aqui, claramente, a Rúshua ensina o que é correto, pagar os dízimos. O problema, e quando as pessoas pensam que dízimo substitui a piedade, a justiça, é um amor profundo por Yahweh.
O dízimo é parte do resultado de um programa completo de disciplina. Então você pratica a piedade, a justiça e a emuná e o dízimo. É um programa, não é uma coisa só. Cada coisa tem uma etapa. Você tem que praticar todas elas, né? É que nem você pega um crente da Universal. Eu dou o dízimo, sou dizimista fiel. Para mim não importa o que o bispo está fazendo, não é assim que ele fala? Eu sei que o bispo tem mansão, tem isso, mas para mim não importa. O importante é que eu sou fiel é para Deus. Tá bom, e às vezes ele é até fiel mesmo. Mas não pratica o quê? Se vê uma pessoa na rua morrendo de fome, vem um mendigo bater na porta, eles viram as costas e mandam buscar Jesus. Então está adiantando, ele está sendo igual o fariseu. O fariseu era dizimista também. Do endo, do cominho, todos os temperos, mas não praticava piedade. Vocês estão compreendendo? Eu sou piedoso. Eu não posso ver uma pessoa na minha porta. Eu sempre reservo comida, deixo aqui guardado, arroz, feijão, farinha, leite. Quando vem uma pessoa na minha porta, eu divido, eu dou para ela. Mas quando fala de dízimo, a pessoa vira um siri. Meu dá dinheiro para homem coisa nenhuma, e começa. Então ela está cumprindo uma parte, mas não está cumprindo a outra. O Mashiach disse que você deve fazer essa sem omitir a outra. Você tem que praticar todas. Estão compreendendo? Então isso é importante. Então, né, o dízimo é parte de um resultado de um programa completo de disciplina, mas não pode nunca passar por cima dos preceitos mais importantes da Torá. Dízimo é parte de uma dieta saudável, balanceada. Em Hebreus 7:2, se você quiser abrir, pode abrir, se não quiser, está escrito aqui, eu vou ler, vocês entendam. Ao qual Abraão ofereceu Maaser de todos os seus despojos, e conforme o seu nome indica primeiramente Melech-Tzedek, rei de justiça, e depois Melech de Salém, rei de Salém, isto é, Melech de Shalom, rei de paz. Sem Abba, pai, sem Ima, mãe, sem genealogia. A sua rainha, vida, não tem começo nem fim, comparável sob todos os pontos do filho de Arro. Permanece para sempre, correio, para sempre. Considerai, pois, quão grande é aquele a quem o patriarca Abraão deu Maaser dos seus mais ricos despojos. Os filhos de Levi, revestidos de Kohanim, sacerdócio, na qualidade de filhos de Abraão, têm por mitzvah a missão e mandamento de receber o Maaser legal, de acordo com a Torá do povo, isto é, de seus irmãos israelitas. Mas aquele caso, porém, foi um estrangeiro, a quem a genealogia não vinha deles, que recebeu o Maaser de Abraão e abençoou o detentor das promessas. Aí é que está a chave do mistério. Melquisedeque era o quê? Vocês não estão entendendo, gente? Melquisedeque era um estrangeiro. Ele não fazia parte de qual tribo? Nem existia levita ainda. E ele recebeu o quê? O dízimo de quem? De Abraão. Então, o que as pessoas têm que cair em si é isso. É que quem recebeu o dízimo, o Maaser de Abraão, não foi um israelita. Ele era israelita? Ele era de alguma tribo? Nem tribo existia ainda. Ele era descendente de Abraão? Não. E ele recebeu o dízimo. Vocês estão compreendendo? Então, essa teoria, essa tese que você ouve aí, que nem o abençoado do Toninho, estava um dia desses fazendo umas perguntas dessa para mim aqui, não funciona, isso não existe. Aí eu vou dar o dízimo só para um levita. Aí já tem uns espertadores, não, eu sou da tribo de levita. Do jeito que esses caras são bandidos, daqui a pouco está o Edir Macedo com um atestado genético, dizendo que era tribo de levita, daqui a pouco está o R.I. Soares, daqui a pouco está o Valdemiro.
Olha, tá vendo, pessoal? Eu sou da tribo de Levi, você pode trazer tudo para mim, ó. É assim que... Você está entendendo? É que nem tem um malandro. Não, eu também sou levita. Eu sou da tribo de Levi, foi atestado geneticamente, veio falar para mim. Em outras palavras, ele só faltou falar, me dá o dízimo seu. Você está entendendo? Porque malandro. Não pensa você que no meio judaico, israelita, não existe malandro, que existe malandro. Então o dízimo se é dado como a ordem de Melquisedeque. Abraão foi lá e dizimou a um homem que não era de nenhuma tribo. A mesma coisa é o Mashiach, né? Ele não veio da tribo de Levi, não onde ele veio. Nós estamos debaixo da ordenança de quem? Do Mashiach, e a Ruxa. Aí diz assim, versículo 7, né? Ora, é indiscutível, é o inferior que recebe a bênção do que é superior. Demais aqui os homens levitas que recebem uma azé são mortais. Lá, porém, se trata de alguém do qual é atestado pelo Catu que vive. Por fim, assim dizer também, Levi que recebe uma azé pagou na pessoa de Abraão. Isso simplesmente simplifica que o Melquisedeque original era Shem, assim confirmado no pergaminho, e a Ruxa nasceu na existência dessa ordem e se tornou Melquisedeque como Shem antes dele, visto no verso 4, onde Abraão paga os dízimos a Shem. Nesse versículo, o autor afirma que os dois, o Shem original e o prometido para essa ordem, não estão na lista das genealogias levíticas. Se você for olhar a genealogia levítica, não consta nem Shem e nem Abraão. Quem que vai constar lá? Arão. Nenhuma recordação dos seus parentes sendo da tribo de Levi, já que nenhum deles era sacerdote da ordem de Levi, nem de Shem e nem de Yahushua. Tem começo nem dias, nem um final de uma vida sacerdotal levítica, já que nenhum dos dois foram ordenados para comer, ou terminar, ou para aquele serviço. Os dois, sobretudo, têm a genealogia citada na Escritura. Shem, assim como Yahushua, serviram em uma ordenança perpétua. Posicionalmente foi uma figura de Yahushua, que serve nessa perpétua ordem, que não pode nunca passar a acabar. Shem, filho de Noa, Shem abençoou Abraão. Shem era maior que Abraão. Sacerdócios levíticos. Nota que esse versículo não diz que Shem era imortal. Ao contrário, ele vive continuamente, assim como todos os justos na redenção são vistos em Hebreus 11. Shem estabeleceu a ordem perpétua. Portanto, é dito que ele vive para sempre em espírito, como seu galardão por estabelecer a ordem eterna, carregando o seu dízimo como aquele que figuravamente representa o Mashiach e a Yahushua, pois ele estava no íntimo desde Abraão, quando aconteceu o encontro de Melquisedeque, significando, é como se os levitas que ainda não eram nascidos já estavam pagando dízimo a Shem, assim como o pai deles, Abraão, já que a autoridade da ordem de Melquisedeque tem uma autoridade perpétua para servir como sacerdócio, no sacerdócio que não muda, portanto, podendo coletar dízimos para sempre. Nesse sacerdócio que também não muda, eles podem receber o dízimo dos dois, antes e depois da entrega da Torá. E antes e depois da vinda de Yahushua. Essa é uma profunda, mas aparente verdade, que Levi paga o dízimo a Yahu, através de Melquisedeque,
até mesmo antes deles nascerem ou ordenados para receber o dízimo, de homens mostrando a natureza perpétua do dízimo. O ponto é, se os levitas tinham que pagar o dízimo, a Shem, então o dízimo não é contrito ou limitado para os levitas, aos serviços dele, na época do templo e do tabernáculo. Finalmente, a respeito de Coríntia, Beit, 2 Coríntios 9, 5, 7, para a gente finalizar. 2 Coríntios 9, 5, 7. Abre aí para a gente finalizar. 2 Coríntios 9, 5, 7. Coríntios 9, 5 e 7. Vamos lá. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos, para que primeiro fosse ter convosco, e preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, e não como a avareza. E digo isto, que o que semeia pouco também ceifará. Pouco também ceifará. E o que semeia com abundância, em abundância ceifará. E cada um contribua segundo o propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Elohim ama quem dá com alegria. Estão entendendo? Então, o emissário Shaul estava avisando que as igrejas faziam assim. Eles reuniam uma coleta para ajudar a congregação que tinha menos. Né? Isso que vocês estão vendo hoje é individualismo, é partido, isso é facção. Quando a gente fala de congregação, Kehilá do Mashiach, a gente está falando, amados, de congregação. Nós não estamos falando de facção. O que é uma facção? Ela estabelece regras e limites só dela, ideologias dela. Você vê o exemplo. Existe aí a facção criminosa do PCC, Comando Vermelho, CVV, tem um monte de comando aí. Se o Comando Vermelho entrar na facção, numa área aqui, e montar uma boca de droga, aonde está lá a boca do PCC, o PCC vai fulminar a facção do Comando Vermelho, porque o cara vai tirar o dinheiro da boca deles. A mesma coisa está as igrejas. Como que funciona? Tem a Universal, Deus Amor, tem a não sei o que, a Mundial. Um tirando membro da congregação do outro. Aí o Edir Macedo guerreia contra o Valdemiro fala mal do Edir Macedo, são dois da farinha do mesmo saco. Porque o homem, quando chega a ser bispo lá dentro, eu vou falar para vocês a realidade. O cara está mais podre do que um defunto, do que uma galinha podre. O cara, quando chega a ser bispo lá dentro, como a gente via nas reuniões, falava assim, o bispo é o malandro dos malandros. É porque o cara é podre, não existe essa história. O cara saiu de lá porque ele não queria participar da corrupção. O cara, quando já é bispo, ele já está envolvido com a corrupção até o pescoço, ele já está nadando na corrupção. Isso é a maior mentira que existe da boca do Valdemiro. É tanto que ele saiu e fez a mesma coisa. Então isso não são chamados de igreja. Talvez você pode até achar pejorativo, mas eu estou sendo sincero. No ponto de vista da palavra do Eterno. São facções. Então existem facções e não igreja. Se eu bater na porta da Assembleia de Deus ali e falar, eu sou pastor, estou precisando de ajuda financeira, eles não vão me ajudar. Vocês estão compreendendo? E nem vão fazer uma oferta para me dar. A mesma coisa todas essas outras congregações. Mas a Kehilá do Mashiach, nenhuma, nem ajudar, cara. Se eu for lá falar com o Marcos Abraão, ô Marcos Abraão, você pode mandar uma oferta para a nossa congregação? Eu tenho certeza que ele não vai mandar. A mesma coisa o Rabino Marcelo, a mesma coisa o Ishai, não vão mandar. Eu duvido.
Sabe por quê? Porque todos estão envolvidos em uma facção. É meu, é meu, é meu. Ninguém ajuda ninguém. Mas no passado, aquele lá do Machia, os coríntios faziam uma oferta, uma coleta. O emissário Shaul disse, não faça com avareza, faça segundo o coração. E essas coletas eram levadas para Jerusalém, para Jerusalém. E lá eles dividiam entre os pobres. Não parou a obra do Machia. Não é porque o tempo parou de os levitas sumiram, que já não tinha mais tribo de Levi também, que a obra do Criador parou. Continuava naquele lá do Machia. Então aquele lá tinha a obra social de dividir as ofertas de dízimos. Continuou. Inclusive tem uma passagem ácida dos emissários, que eu não lembro, que ainda diz assim, mesmo depois da ascensão do Machia, a congregação continuou a dizimar. A dar uma azé. Então a congregação dizimava e a congregação crescia por causa disso. Eles ajudavam um ao outro. Você vê Paulo falando dos macedônios. Os macedônios fizeram uma coleta. O emissário ficou até impressionado porque os macedônios juntaram uma coleta tão grande e eles eram extremamente pobres. Era uma região extremamente empobrecida. Shaul ficou impressionado pela grandeza da quantidade de Mazer que ele colheu na mão dos macedônios para levar para Jerusalém. Aí eu pergunto, como Paulo ia sair de lá com tantos alimentos para levar ofertas de Mazer para Jerusalém? Você acha que era como? Você acha que era alimento? Era espécie, era dinheiro, era moeda corrente que já tinha na época. Então, existia essa disponibilidade nas Querrilá. Uma socorria a outra. Hoje não. Hoje, quando eu falo facção, eu não falo isso para agredir ninguém. É facção. É facção. Ninguém está nem aí para ninguém. Todo mundo está preocupado em aparecer. O ministério do Machia não é para ser visto e não nós para se mostrar. As pessoas querem fazer nome. Estão aí querendo fazer nome. Sabe? Mas não praticar o que verdadeiramente a Torá e a Brit Hadash manda. Eles escondem, eles falam dos evangélicos, mas muitos fazem a mesma coisa. Muitos fazem a mesma coisa. Não compartilham da mesma fé. Então, quando nós falamos de Mazer, nós estamos falando de coisas grandes e maravilhosas. Baruch Hashem. Então, para a gente finalizar, vou ler aqui o que o Rabino colocou aqui. Quando Israel estiver sendo restaurado, igualmente tem que prevalecer em tudo que for coletado, incluindo dar uns aos outros. Essa midrasha, ou explicação, não está falando do dízimo, ou pagar os dízimos, na qual é o mandamento perpétuo da Torá, começando com o mínimo de 10% do seu salário bruto. Dízimo não é algo que uma pessoa faz arbitralmente, ou de acordo com sua própria mente. Ao invés disso, aqui somente está falando da terumá, da oferta de livre-arbítrio e do cuidado e o mantimento do povo espalhado de Israel, onde um tem a liberdade de dispensar de acordo com suas decisões pessoais, baseado na abundância de cada um, sendo muito ou pouco. Mais uma vez, aqui está falando do livre-arbítrio, do cuidado com os israelitas, onde a porcentagem é arbitrária. O dízimo perpétuo não é arbitrário e não é uma opção. Assim como Shaul admite, aqui afirmamos 2 vezes que ele estava falando de um cuidado financeiro pelos irmãos e não o dízimo perpétuo que Yahuwah, Elohim. Você é dizimista? Você inventa desculpas novas
que parecem mais fáceis, você está finalmente preparado para obedecer, e obedecer é melhor do que sacrificar, ou qualquer outro tipo de serviço para Yahweh. Selá pensar. Então você precisa entender isso. Amém, amados? A diferença aqui. Shaul está falando de dízimo aqui? Não, está falando de oferta. Então, são coisas distintas. Dízimo, oferta, são coisas o quê? Distintas. Piedade, são coisas distintas. Então, as coisas são distintas. O que eles estão fazendo é uma bagunça, confundindo a cabeça das pessoas. E aí a pessoa acaba distanciando-se da obediência. E a palavra deixa claro, se você plantar pouco, você vai colher. Você está entendendo, Raimundo? Você está entendendo que você chegou lá e falou pro camarada lá, ele nem hesitou, já perguntou logo para você quanto você quer receber? Você sabe por que ele falou isso? É porque você está fazendo por hoje. É obediência. O cara tem que chegar e falar quanto você quer. O Raimundo falou assim, meu salário não está dando mais não. Eu quero uma melhor aí. Chegou o patrão dele, o patrão dele virou para ele e falou assim, quanto você quer receber? Quanto? Você quer ganhar quanto? Ele foi lá e determinou o que ele queria ganhar e acabou. Do que ele acha que é justo dele receber. E o cara foi lá e fez. E tem que fazer. Sabe por que tem que fazer? Porque ele tem feito a parte dele. Agora, a palavra mente, não mente. A palavra de Yahweh não mente. Quando você faz, você tem direitos. Quando você não faz, você perde os direitos. Vocês estão compreendendo? É que nem, veja bem, tem um monte de rua em São Paulo aí sem asfalto. Vai lá na prefeitura. Tem umas que é fraude, né? Os caras vão lá, cobraram o asfalto e não colocaram. Mas vai ver se o povo paga imposto. Aí como que a prefeitura vai botar asfalto, esgoto, numa rua onde ninguém contribui com o imposto? Não fica difícil? Fica difícil. Aonde tem mais saneamento básico? Na área urbana, no centro ou na periferia? Na área urbana, no centro, nas áreas urbanizadas. Ah, por quê? Não é porque na periferia está simplesmente a classe pobre. É porque muitas das vezes na periferia a prefeitura tem uma arrecadação muito menor do que nas áreas centrais. Isso é lógico. Então, dar o de César é isso, e dar o do Eterno é você receber as brahá que ele tem para a sua vida. Abrir os portais do Shammai e derramar sobre você os brahá. Mas como vai acontecer? Você acha que você é dono do que você pegou. Eu sou dono disso aqui. É meu. Não é do Yahweh. Você só está se enrolando. Então, por isso que essa turma que está aí na internet, quem der ouvido a esses caras, com toda sinceridade, vão ficar enrolados. Eu sei que vocês ficam sempre na internet assistindo o vídeo, não entre nessa mentira. Baruch Hashem.